Conexão 98 abre espaço para entrevistar os candidatos ao Senado por Minas Gerais e nós damos sequência às séries de entrevistas. Hoje é a vez de Marcelo Aro, do PP. Na quinta-feira será a vez de Sara Azevedo, do PSOL. E na sexta-feira, Bruno Miranda, do PDT. O candidato que lidera as pesquisas, Cleitinho, do PSC, ainda não nos definiu uma data para a entrevista. Vamos então ao entrevistado de hoje. Bom, como dito, o nosso entrevistado de hoje, o nosso sabatinado, é o candidato Marcelo Aro, do PP, candidato ao Senado aqui por Minas Gerais. Candidato, seu tempo começa a contar a partir da sua resposta, o senhor tem 15 minutos. Eu começo perguntando ao senhor sobre a situação política do Brasil e aqui com o estado de Minas Gerais, porque Minas é um estado decisivo nas eleições. O senhor disse em entrevista recente que o apoio de Lula a Calil e ao Alexandre Silveira, concorrente ao senhor ao Senado, não vai trazer votos aos candidatos mineiros. O mesmo só se referiu ao candidato Bolsonaro e o Carlos Viana, o presidente Bolsonaro e o Carlos Viana, no caso da vaga por Minas Gerais no Palácio Tiradentes. Aí eu pergunto ao senhor, se as alianças políticas elas não angariam votos, o que é que justifica o senhor estar com o governador do estado, Romeu Zema, fazendo caminhadas, passeando aí, fazendo campanha, né, ao longo do estado de Minas Gerais? Bem-vindo, candidato, bom dia. Bom dia, Alan, uma alegria estar participando aqui da entrevista, da sabatina, e sempre me coloco à disposição aí dos nossos ouvintes. Vamos lá, Alan, em primeiro lugar, eu nunca disse que essas alianças não trazem voto. Eu disse que essas alianças não são suficientes para eleger os candidatos dos presidenciáveis. Então, é claro que o presidente Jair Bolsonaro, apoiando um candidato aqui em Minas, ele passa uma quantidade de votos para esse candidato. A questão é que, na minha opinião, isso não é suficiente para fazer com que esse candidato venha a essas eleições. E também o ex-presidente Lula. Também acredito que ele transmite, sim, votos, ele passa votos, mas não o suficiente para eleger os candidatos dele. Então, só fazer essa observação. E, continuando a sua pergunta, né, respondendo ao que você me questionou, em relação o que justifica essa aliança com o Zema, se isso não traz voto, mas o que justifica a minha aliança com o Zema não é voto. O que justifica a minha aliança com o Zema é acreditar no projeto dele. É acreditar num governador que tirou Minas do buraco, que tirou Minas do vermelho e passou para lá. Em dia, o salário do servidor público, que antes ficava 4 meses sem receber salário, e ele colocou em dia, deu reajuste para esses servidores de mais de 10%, que há 11 anos não tinha reajuste. O que me leva a caminhar e fazer essa aliança com o Zema é ele ter gerado 500 mil de empregos em Minas Gerais, 50 bilhões de reais em investimento privado contra 28 bilhões que o Pimentel conseguiu na última gestão. O que me leva a apoiar e a fazer aliança com o governador Romeu Zema é saber que ele também investiu naqueles que mais precisam, naqueles que estão na situação de vulnerabilidade, saber que ele pegou o Estado em 26º na colocação de ranking da transparência e passou para primeiro lugar. Hoje nós somos o Estado mais transparente do Brasil. Também o que me levou a fazer essa aliança é saber que o governador Zema transformou o nosso Estado no Estado mais seguro do Brasil para se viver. Então, eu tenho infinitos motivos para fazer essa aliança com o governador Romeu Zema. A aliança, ela não é visando voto. A aliança é em torno de um mesmo programa de política pública que temos em comum para colocar em prática para a população mineira. Candidato, vamos falar ainda de política, só que agora voltando aqui para o nosso estado. Os vales do Mucuri e Jequitinhonha, aqui da nossa região, da Rádio 98, é uma das mais esquecidas em todo o estado, né? E são dados que a gente apura, que a gente colhe aqui da nossa região, é assustador comparado a outras regiões do estado, né? Como o senhor garante que, se eleito, o senhor vai olhar para a nossa região, já que grande parte dos políticos, o senhor hoje é deputado aqui por Minas Gerais, grande parte dos políticos, assim que são eleitos, eles esquecem aqui da nossa região em questão. Como que o senhor garante ao eleitor do Jequitinhonha e do Mucuri que o senhor vai estar defendendo o eleitorado aqui lá no Senado Federal? Alan, mais fácil do que prometer para o futuro é a gente falar do nosso passado. Apesar de eu não ser um deputado federal eleito no Vale do Mucuri e Jequitinhonha, região do Mucuri e Jequitinhonha, apesar de não ser,
votado, né, de maneira maciça aí. Nos meus mandatos de deputado federal, eu enviei para a região do Mucuri e Jequitinhonha mais de 30 milhões de reais. Dinheiro que foi investido na educação, na saúde, na infraestrutura, na agricultura, em várias áreas, diversas áreas. Então, o que eu posso falar com todos que estão nos ouvindo da região do Jequitinhonha e do Mucuri é que, como senador, eu vou poder fazer muito mais. Se eu já fiz isso enquanto deputado federal, imaginem o que eu posso fazer enquanto senador. A tinta da caneta do senador, ela vale muito mais do que a tinta da caneta do deputado. Eu tenho história, eu tenho já um trabalho prestado para Minas Gerais, mas realmente eu nunca fui de falar muito. Meu jeito de fazer política é de trabalhar e de dar resultado, sem falar muito. E talvez eu errei nessa forma aí de me comunicar, porque talvez alguém que esteja aí nos ouvindo, você mesmo, Alan, não saiba que a gente enviou tanto recurso da região do Mucuri e do Jequitinhonha, mas repito, foram mais de 30 milhões de reais. Quantas vidas foram transformadas através do dinheiro que a gente depositou aí? Foi através do nosso dinheiro que uma prefeitura pôde contratar médico para atender a população e aquele cidadão não precisou mais viajar de carro para ser atendido por um médico. Foi com esse dinheiro que a gente conseguiu comprar um equipamento na saúde que possibilitou o cidadão a fazer um exame na cidade dele, ao invés de ir para Belo Horizonte fazer o exame. E tantas outras coisas. Foi com o nosso dinheiro que nós possibilitamos reformas de escola para que os nossos filhos estudassem. Então, eu tenho muitos serviços prestados já por essa região e, como senador, eu vou poder fazer muito mais. E, Alan, eu acho que essa pergunta que você fez, eu sou seu colega jornalista, viu, Alan? Eu sou formado em jornalismo, também sou formado em Direito, sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional e, como jornalista, me dá uma vontade que todo mundo repetisse essa pergunta que você fez para todos os candidatos. Por exemplo, tem candidato a senador aqui em Minas Gerais que teve 6 milhões de reais de emendas para destinar no seu mandato de deputado estadual. Dos 6 milhões que ele tinha direito, 5 milhões 850 ele mandou para o irmão dele, que é prefeito da cidade dele. E 150 mil para o resto do estado inteiro. Pergunta para ele o que ele já investiu na região do Mucuri e do Jequitinhonha. E é por isso que eu peço para a população comparar. Eu tenho certeza que se as pessoas compararem, elas vão optar pela nossa candidatura, que é aquela candidatura que mais fez por Minas Gerais e certamente durante o mandato de senador será aquela que mais fará por Minas Gerais. Quanto ao questionamento, candidato, nós estamos fazendo essa pergunta a todos os sabatinados para que nós possamos saber de fato quem é que vai ou não representar os vales do Mucuri e Jequitinhonha quando eleito, porque essa é uma pauta que a 98 FM defende com garra a defesa dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Mas seguindo, o senhor falou de saúde, eu queria falar ainda aqui da nossa região. A saúde que deveria chegar ao mineiro do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que é o mais pobre, mais empobrecido, né, do estado, não chega, falta ainda médicos, falta cirurgias eletivas, faltam vagas em hospitais, faltam materiais, equipamentos para cirurgias, equipamentos de raio-x. Aqui em Teófilo Otoni, a maior cidade, faltou recentemente um aparelho de raio-x no hospital de ortopedia aqui da cidade, que ficou muito tempo parado. Eu queria saber do senhor como o senhor pretende reverter, se eleito, a situação da saúde aqui na nossa região e no estado de Minas Gerais também, que acaba refletindo aqui no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Alan, vamos lá. Mais uma vez, eu vou continuar fazendo o que eu fiz enquanto deputado, mas com maior potencial, com mais recursos ainda. Por exemplo, só para Nanuq, eu investi na saúde de Nanuq 2 milhões de reais, que já está na conta lá, que é para equipar o hospital. Então, você imagina que só numa cidade, Nanuq, que é uma cidade da região do Mucuri e Jequitinhonha, foi investido 2 milhões de reais. Também, Alan, como senador, eu continuarei fazendo aquilo que fiz como deputado na área de saúde, que é atuar pelas pessoas com deficiência, doenças raras. Parece que o nosso tempo deu aí, eu continuo no próximo bloco, certo? Certo, seu tempo está pausado, candidato. Se o senhor quiser concluir, o senhor pode concluir, mas se o senhor quiser dar sequência na pergunta, da resposta à pergunta? Então tá bom, então só para concluir. E tentarei ser breve. Eu tenho toda uma atuação voltada para a área da saúde, Alan, porque eu tenho uma filha com doença rara. A Maria, ela tem doença rara. E aí, o meu mandato
eu dediquei muito à atuação das pessoas com deficiência, síndrome de Down, autismo, outras síndromes, sobretudo doenças raras. Através do nosso mandato, a gente conseguiu a isenção do IPI para quem é deficiente físico e ele consegue comprar um carro automotor com até 30% de desconto. Através do nosso mandato, a gente conseguiu credenciar o Hospital João Paulo II como primeiro centro de referência de doença rara em Minas Gerais. Através do nosso mandato, a gente ampliou o teste do pezinho, que antes identificava 5 doenças, para mais de 50 doenças que serão detectadas agora em todas as gestantes, né, todos os recém-nascidos no SUS. Então, uma política pública importantíssima que vai transformar milhares de vidas e salvar milhares de vidas. Dedicamos tantas à paz, enfim, eu poderia aqui falar muito da nossa atuação para a saúde, e como senador eu vou fazer muito mais, vou conseguir enviar mais recursos para a região, o tempo é curto demais para elencar todos os nossos feitos. Seu tempo está pausado, candidato, a gente vai num rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, com a sabatina, com o candidato Marcelo Aro, do PP, candidato ao Senado por Minas Gerais. Voltamos já já. Estamos de volta com o candidato Marcelo Aro, do PP, dando entrevista aqui no 98 FM. É o terceiro sabatinado na nossa série de entrevistas. Vamos então seguindo, candidato. Quero falar sobre política aqui em Minas. O senhor disse em algumas entrevistas que o senhor não defende levantar algumas bandeiras ideológicas, até partidárias, no seu modo de fazer campanha. O senhor teve, historicamente, uma longa participação na Federação Mineira de Futebol, teve participação também na CBF e no Clube Atlético Mineiro. Apesar de dizer que não defende algumas bandeiras, fato é que o senhor tem utilizado de elementos do futebol ao longo da sua campanha, até no seu programa eleitoral. Eu pergunto, senhor, isso não seria levantar a bandeira? Qual bandeira que eu falei que não ia carregar lá? Não entendi. O senhor disse em entrevista que não levantaria a bandeira quando foi questionado sobre a questão de gênero, né, de políticas públicas para mulheres. O senhor disse que não gosta de levantar bandeira na sua campanha. Não. Alan, você está errado. Foi uma entrevista que eu dei no Estado de Minas. Eu não disse isso. Eu falei que eu não... O senhor disse isso, candidato? Da campanha... Não disse não, Alan. A entrevista não está não, então vocês apuraram errado. E vamos colocar aí para o ouvinte a minha entrevista na íntegra no Estado de Minas. Foi perguntado para mim o que eu faria de trabalho para política pública para mulher, o que eu pensava da participação da mulher. Eu falei, olha, muita gente usa desta bandeira da mulher para fazer politicagem. Isso eu não faço. Eu vou trabalhar para o cidadão como um todo. Eu vou trabalhar para todas as pessoas de Minas Gerais e certamente as mulheres serão contempladas nas políticas que eu fizer para todo mundo. Aqui, por exemplo, eu citei o teste do pezinho, que é algo muito importante para todos os cidadãos, inclusive para as mulheres. Né? Quando eu relatei o auxílio emergencial e o auxílio Brasil, eu fiz toda uma destinação especial para as mulheres, dando-se para as mulheres receberem o auxílio Brasil, no auxílio emergencial, dobrando o valor do que as mães solos recebiam. Então eu fiz tudo isso, mas nunca disse que eu não levantaria bandeira nenhuma, não. Pelo qual, se eu não levantar bandeira nenhuma, eu vou fazer o que na política? Política você levanta bandeiras. Eu não vou usar desse discurso de participação feminina como uma bandeira partidária agora no período eleitoral, porque eu vejo muita gente surfando nessa onda. Não foi isso, Alan, mas que bom que eu tive a oportunidade aqui de esclarecer o que foi dito. Mas, bom, na entrevista, candidato, eu vou aqui utilizar aspas que o senhor disse na entrevista ao Estado de Minas, que a gente utilizou aqui para criar, né, a pergunta. O senhor disse que não precisamos, então, neste momento, criar distinção. No caso, aqui o senhor disse no sexo, né? No caso, sexo aqui. O senhor disse que não gosta de levantar bandeiras, foi o que disse o senhor, segundo o jornal. Essa bandeira, Alan, não, todo texto vira pretexto. Pega a entrevista completa. Eu falei de mulher. O senhor disse, candidato, o senhor disse que está registrado, então... Tá? O senhor tem a oportunidade de explicar, então, ao nosso ouvinte. É isso aí, mas é o que você leu, é diferente do que você perguntou. Mas vamos dar sequência, então, falando então de assuntos que de fato interessam a população, que é a educação. O senhor disse que enviou recursos para cá, e eu queria saber o que o senhor pretende fazer, porque aqui, a nossa região, o IDEB, o Índice da Educação Básica, é baixo ainda em relação ao Estado.
Tem escolas aqui, candidato, que estão em situações precárias aqui no nosso Vale do Mucuri e Jequitinhonha. O que o senhor pretende fazer lá no Senado, se eleito, para reverter a situação da educação aqui em Minas Gerais? Vamos lá, a gente trabalha com dois francos de batalha, Alan. O primeiro é envio de recursos para melhorar a educação. Então, é uma ajuda imediata. Então, por exemplo, para Teófilo Otoni, recentemente, eu mandei recurso para a compra de um ônibus escolar. Isso facilita o acesso escolar daquela criança, né, que ela sai da casa dela e vai até a escola de maneira correta, de maneira segura, e isso faz toda a diferença. Mas também vamos trabalhar na parte legislativa. Aqui em Minas Gerais, nós temos um projeto muito bonito que o governo do estado, o governador Romeu Zema, implementou, que é o Trilhas no Futuro, onde 130 mil jovens estudam formação técnica para entrar no mercado de trabalho. Eu sempre defendi essa pauta do ensino técnico. Acredito eu que qualquer país que se considere desenvolvido precisa investir mais em educação técnica. O mercado de trabalho necessita, e isso é uma forma que você tem de colocar os jovens rapidamente para estarem trabalhando e saírem da zona de vulnerabilidade. Então, nossas propostas enquanto senador é levar o ensino técnico, é aumentar e difundir o ensino técnico no nosso país e dar mais possibilidade para inserção no mercado de trabalho dos jovens. Então, isso é algo que a gente pode fazer também no Senado, né? Além de educação inclusiva, que é uma outra bandeira nossa, exatamente por eu atuar na área de doenças raras, as pessoas com deficiência. A educação inclusiva é uma bandeira muito cara no meu mandato, onde eu tenho certeza que, como senador, eu vou poder ajudar muito mais as pessoas com deficiência a terem acesso à escola também, elas escolherem onde elas querem estudar, e mais que isso, onde elas possam ser inclusas, né, socialmente, educacionalmente, e eu tenho certeza que, como senador, a gente pode entregar muito mais do que a gente entregou como deputado federal, que já foi muito, mas é isso que me move agora nessa candidatura minha para o Senado Federal. Faltam 28 segundos, candidato. Se eu quiser já começar a utilizar esse tempo para suas considerações finais, eu tenho agora, além desses segundos que faltam, mais 2 minutos para se apresentar ao eleitor do Jequitinhonha e Mucuri. Claro, me apresentar não, porque eu já sou conhecido aí, viu, Alan? Eu vou aqui reforçar o que os cidadãos aí da região já me conhecem, e vou aqui reforçar o meu pedido de apoio nesse momento que nós estamos vivendo. Gente, eu sou Marcelo Aro, eu fui vereador de Belo Horizonte, na época o vereador mais jovem de Belo Horizonte, aos 25 anos, fui eleito deputado federal por 2 vezes, eu já estou no meu 2º mandato de deputado federal, e quando cheguei no Congresso Nacional, eu abracei a causa das pessoas com doenças raras e deficiência, e me tornei referência nessa pauta lá no Congresso, inclusive sou presidente da Frente Parlamentar de Doenças do Congresso Nacional. Outra alegria que eu tenho no meu mandato é de ter liderado o ranking nacional dos deputados que mais trouxeram benefícios para os seus estados. Eu sempre fui um deputado que trabalhei muito para ser ponte entre o governo federal, o estado e os municípios, levar recursos para os municípios. É um trabalho que começa lá em Brasília, mas que dá resultado prático na vida das pessoas, e é esse o papel do senador, defender os interesses de Minas. Eu acho que foi exatamente por esse meu trabalho e essa habilidade de incluir pontes que o governador Romeu Zema me convidou para ser o líder dele no governo, líder do governo no Congresso Nacional. E depois também me escolheu para ser o candidato dele a senador da República. Então, quero aqui dizer para todos que estão nos ouvindo que eu sou o candidato do governador Romeu Zema, foi ele que me fez esse pedido, né, essa convocação para ir representar Minas Gerais no Senado, e coisa que vou fazer com muita alegria e com muito entusiasmo, porque sei que, como senador, eu vou poder fazer muito mais. Lá em Brasília, eu vou defender Minas, eu vou construir pontes entre o governo federal, o estado e as cidades mineiras. O meu jeito de fazer política, né, o jeito mineiro de fazer política é assim, trabalhando muito e falando pouco, sem gritaria. Podem ter certeza que eu vou trazer os resultados. Então, fica aqui o meu pedido de apoio a todos vocês. Meu nome é Marcelo Aro, meu número é 111. Quem quiser conhecer mais minha história, meu trabalho, minha trajetória, me siga nas redes sociais. É @Marcelo Aro. Marcelo Aro 111 para senador. Obrigado, candidato, pela sua entrevista. Esse é o candidato Marcelo Aro, do PP,
Lembrando que na próxima quinta-feira nós damos sequência à série de entrevistas, nossa sabatina, com a candidata Sara Azevedo do PSOL, tá bom, gente? Voltamos então aos estúdios do Conexão Rádio 98, eleições 2022. Você decide aqui.